Você já sentiu como se sua alma estivesse sedenta, como se algo dentro de você clamasse por uma renovação profunda, que vai além de qualquer esforço humano? Existe um ensinamento poderoso que Padre Pio compartilhava com seus filhos espirituais, um segredo ligado ao dia 15 de outubro, festa de Santa Teresa de Ávila, que tem o poder de renovar completamente sua alma através de um gesto simples, mas transformador com água benta. Este não é apenas mais um ritual religioso, mas sim uma prática mística que conecta duas das maiores figuras da espiritualidade católica em um ato de purificação que pode mudar sua vida para sempre. O santo de Pietrelcina costumava dizer que a água benta é o primeiro remédio da alma, o segundo é a oração. E hoje você descobrirá como aplicar essa sabedoria de forma prática e transformadora em sua vida. Antes de revelar este segredo que mudou a vida de milhares de devotos ao redor do mundo, você precisa compreender a profunda conexão espiritual entre esses dois gigantes da fé católica. Padre Pio e Santa Teresa de Ávila viveram em épocas diferentes, mas compartilharam o mesmo ardor místico. Amar a Deus até as últimas consequências, tendo a oração como respiração da alma e a pureza do coração como caminho para contemplar o rosto de Cristo. O próprio Padre Pio era um grande devoto de Santa Teresa e costumava afirmar: quem aprende a rezar com Teresa, sente o céu descer sobre si. Era comum ele recomendar que no dia 15 de outubro, os fiéis fizessem um ato especial de purificação e consagração com água benta, como sinal de renovação interior. Um gesto aparentemente pequeno, mas que reacende a chama do amor divino na alma de quem o pratica com fé verdadeira. Imagine sua vida completamente transformada pela graça divina, sua casa preenchida por uma paz inexplicável, sua família protegida por bênçãos celestiais e sua alma renovada como se você tivesse acabado de nascer para Deus novamente. Este é o poder do ensinamento que você está prestes a descobrir, uma prática espiritual que Santa Teresa de Ávila descrevia como água viva que faz florescer o jardim do coração, e que Padre Pio utilizava como instrumento de cura e renovação espiritual. Não se trata de superstição ou folclore religioso, mas de uma tradição mística profundamente enraizada na sabedoria dos santos, baseada na compreensão de que a água benta não apenas purifica o ambiente, mas também recorda nosso batismo. Aquele momento sagrado em que nossa alma nasceu para Deus. Através deste gesto simples, mas carregado de significado espiritual, você poderá experimentar o que milhares de fiéis já vivenciaram, uma renovação completa da alma que se manifesta em paz interior, fé renovada e clareza espiritual. O que você está prestes a aprender não é apenas uma devoção, mas um verdadeiro caminho de santificação que conecta o céu à terra através do poder sacramental da água benta. Padre Pio ensinava que cada gota de água benta, quando aplicada com fé genuína, espalha bênçãos invisíveis que transformam não apenas quem a utiliza, mas todo o ambiente ao redor. Santa Teresa completaria essa sabedoria dizendo: a alma que se purifica com amor não teme o fogo, porque já se fez chama. Prepare seu coração para receber este ensinamento transformador, pois nas próximas páginas você descobrirá os 3 pilares fundamentais desta prática espiritual, cada um revelando uma dimensão diferente do poder purificador que pode renovar sua alma completamente. Este é o momento de abrir sua mente e seu coração para uma experiência espiritual que pode marcar o início de uma nova fase em sua jornada de fé. Para compreender verdadeiramente o poder transformador desta prática espiritual, você precisa entender o que Santa Teresa de Ávila e Padre Pio viam na água benta. Muito mais do que um simples sacramental, ela representa o espelho cristalino da alma que deseja permanecer pura diante de Deus. Santa Teresa afirmava com profunda sabedoria: a oração é a água viva que faz florescer o jardim do coração, enquanto Padre Pio, ecoando a mesma verdade mística, ensinava que a água benta purifica o ambiente e recorda constantemente nosso batismo, aquele momento sagrado em que nossa alma nasceu para a vida divina. Quando você utiliza a água benta com a disposição interior adequada, não está apenas realizando um gesto exterior, mas está permitindo que o Espírito Santo reja e limpe seu interior, transformando seu coração em uma verdadeira morada de Deus, exatamente como Santa Teresa tanto desejava e ensinava em seus escritos místicos.
A água benta funciona como oração líquida, um ato de humildade e amor que simboliza nossa disposição em deixar que a graça divina lave nossa alma da mesma forma como a chuva lava o campo sedento. Padre Pio costumava explicar a seus filhos espirituais que este sacramental não possui poderes mágicos, mas sim uma força sacramental que atua na medida de nossa fé e abertura à graça de Deus. Quando você asperge sua casa com água benta, especialmente nos lugares onde há tensão, dor ou desânimo, está criando um ambiente espiritualmente purificado, onde a presença divina pode habitar com mais facilidade. É como se você estivesse preparando cada cômodo de sua casa para receber a visita do próprio Cristo, limando e adornando não apenas o espaço físico, mas principalmente o ambiente espiritual que cerca sua família. Este gesto simples, quando feito com fé verdadeira, tem o poder de transformar completamente a atmosfera de um lar, trazendo paz onde havia conflito, esperança onde reinava o desânimo e amor onde existia frieza. O primeiro pilar fundamental desta prática espiritual é compreender que a purificação exterior deve sempre acompanhar a purificação interior, pois, como ensinava Padre Pio, antes de usar a água benta, purifica o coração pelo perdão. Não adianta aspergir sua casa com água benta se seu coração permanece fechado ao perdão, repleto de ressentimentos ou endurecido pelo orgulho. A verdadeira eficácia desta devoção está na sinceridade de sua conversão interior, na sua disposição real de deixar que Deus transforme não apenas seu ambiente, mas principalmente sua alma. Santa Teresa de Ávila explicava no Castelo Interior que nossa alma é como uma casa com muitas moradas, e a água benta representa o sinal visível da limpeza espiritual que necessitamos para adentrar as moradas mais profundas, onde habita o próprio Deus. Por isso, antes de qualquer gesto exterior, você deve se recolher em silêncio, examinar sua consciência, pedir perdão por suas faltas e, principalmente, perdoar aqueles que lhe feriram, preparando assim o terreno de seu coração para receber as bênçãos que estão por vir. A água que toca sua pele deve encontrar uma alma que verdadeiramente deseja a transformação, pois, como dizia Padre Pio, a graça se derrama mais facilmente sobre as almas simples. Esta simplicidade não se refere à falta de inteligência ou cultura, mas à humildade de coração que reconhece sua necessidade de Deus e se abre completamente à ação do Espírito Santo. Quando você compreende que a água benta é um convite à renovação total de sua vida espiritual, cada gota que toca seu corpo torna-se um lembrete constante de sua identidade de filho de Deus, batizado e consagrado para viver na santidade. É por isso que este primeiro pilar, a purificação interior, é absolutamente fundamental, pois sem ele, todos os gestos exteriores se tornam vazios e infrutíferos. Prepare-se, portanto, para viver esta experiência com a seriedade espiritual que ela merece, sabendo que Deus está esperando para derramar sobre você e sua família as mais abundantes bênçãos através desta prática milenar da Igreja. Agora que você compreende a profundidade espiritual desta devoção, chegou o momento de aprender exatamente como realizar este ritual sagrado que tem transformado a vida de inúmeras famílias católicas ao redor do mundo. O segundo pilar fundamental desta prática consiste no ritual propriamente dito, que deve ser executado com reverência, fé e precisão, seguindo os ensinamentos transmitidos por Padre Pio aos seus filhos espirituais. Primeiramente, você deve adquirir água benta em sua paróquia ou, se já possui em casa, verificar se ainda está em bom estado de conservação. No dia 15 de outubro, ou em qualquer momento em que sua alma clame por renovação, recolha-se em um ambiente silencioso de sua casa, preferencialmente diante de uma imagem de Santa Teresa de Ávila ou de Padre Pio. Faça o sinal da cruz com devoção e pronuncie com fé: Senhor Jesus, renova em mim a graça do meu batismo, permitindo que estas palavras ecoem em seu coração como uma verdadeira oração de entrega e renovação espiritual. O próximo passo do ritual envolve a aspersão de sua casa, começando por você mesmo e depois se dirigindo a cada cômodo, especialmente aqueles onde há maior necessidade de paz e harmonização. Tome um pouco de água benta em suas mãos, ou utilize um pequeno borrifador e asperja os ambientes enquanto reza. Por intercessão de Santa Teresa e de Padre Pio, que este lar seja jardim da tua presença, Senhor. Que aqui reine a paz, a oração e o amor.
Padre Pio ensinava que cada gota de água benta, quando aplicada com fé genuína, espalha bênçãos invisíveis que transformam não apenas o ambiente físico, mas toda a atmosfera espiritual do local. Não se apresse durante este processo, permita que cada aspersão seja acompanhada de uma oração espontânea do coração, pedindo a Deus que purifique aquele espaço específico e o torne um santuário onde sua família possa crescer na virtude e na santidade. Lembre-se de que você não está apenas molhando os objetos e paredes, mas está convidando o próprio Espírito Santo a habitar em sua casa de forma mais intensa. Durante todo o ritual, mantenha sua mente focada na presença de Deus e no poder transformador da graça divina que está sendo derramada através desta prática milenar da Igreja. Santa Teresa de Ávila costumava dizer que quando o corpo sente a gota fria da água benta na pele, a alma deve despertar para o calor da graça divina que está sendo oferecida. Por isso, quando você se asperge ou asperge os membros de sua família, faça-o com a consciência de que está participando de um verdadeiro ato sacramental, onde o céu e a terra se encontram através da mediação da Igreja e dos santos. Padre Pio aconselhava seus filhos espirituais: usa a água benta ao começar o dia e antes de rezar. Ela afasta as tentações e prepara o coração para escutar o Espírito. Portanto, não limite esta prática apenas ao dia 15 de outubro, mas incorpore-a em sua rotina espiritual diária, especialmente nos momentos de oração, antes das refeições e sempre que sentir que sua alma precisa de purificação e renovação. Se você sente que este ensinamento pode transformar sua vida, da mesma forma que transformou a de milhares de devotos de Padre Pio e Santa Teresa de Ávila, escreva nos comentários: estou pronto para essa bênção. E se inscreva no canal para receber mais ensinamentos espirituais que podem revolucionar sua jornada de fé. A conclusão deste segundo pilar nos leva a compreender que o ritual da água benta não é um fim em si mesmo, mas um meio poderoso de conexão com o sagrado que prepara nossa alma para receber as graças extraordinárias que Deus deseja nos conceder. Quando você realiza este ritual com fé verdadeira, está imitando o exemplo dos santos que compreenderam que os pequenos gestos, quando feitos com grande amor, podem mover montanhas espirituais e transformar completamente nossa realidade interior. Prepare-se para descobrir no próximo capítulo como esta prática se conecta com o terceiro pilar fundamental, a oração de entrega, que sela e multiplica todos os frutos espirituais desta devoção transformadora. O terceiro pilar fundamental desta prática espiritual transformadora é a oração de entrega, um momento sublime onde sua alma se coloca completamente nas mãos de Deus, selando e potencializando todos os frutos espirituais do ritual com água benta. Esta oração não pode ser mecânica ou superficial. Ela deve brotar do mais profundo de seu coração, como uma verdadeira conversa íntima com o Criador, onde você expressa sua total dependência da graça divina e seu desejo sincero de renovação espiritual. Diante de uma imagem de Santa Teresa de Ávila ou em um local de oração que inspire recolhimento, você deve pronunciar com fé e devoção: Senhor Jesus, fonte de toda pureza, pela intercessão de Santa Teresa d'Ávila e de São Padre Pio, asperjo-me com esta água benta, sinal do teu amor que lava, purifica minha mente, meu coração e minhas intenções. Lava-me do cansaço, do orgulho e das distrações. Estas palavras não são apenas fórmulas verbais, mas representam um verdadeiro grito da alma que reconhece sua necessidade de purificação e se abre completamente à ação transformadora do Espírito Santo. Continue sua oração de entrega, pedindo não apenas pela sua própria renovação, mas também pela transformação de todo o seu ambiente familiar e social. Que esta água traga paz ao meu lar, serenidade à minha alma e força à minha fé. Faz de mim, Senhor, um vaso limpo, onde tua graça possa repousar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Ávila ensinava que a oração verdadeira transforma o coração humano em morada digna de Deus, e esta entrega com água benta é precisamente o símbolo dessa morada limpa, aberta e luminosa que você está oferecendo ao Senhor. Padre Pio complementava este ensinamento explicando que a oração de entrega é o momento em que nossa vontade se une perfeitamente à vontade divina, criando as condições ideais para que os milagres da graça se manifestem em nossa vida cotidiana. Por isso, não tenha pressa durante este momento.
Permita que cada palavra penetre profundamente em seu coração, como sementes divinas que germinarão em frutos de santidade e transformação pessoal. A eficácia desta oração de entrega está intimamente ligada à sua disposição interior de realmente entregar a Deus todos os aspectos de sua vida. Suas preocupações, seus projetos, suas relações familiares, seus medos, suas esperanças e até mesmo suas limitações e fraquezas. Quando você pronuncia, "Faz de mim um vaso limpo", está pedindo ao Senhor que remova de sua alma tudo aquilo que impede o fluxo da graça divina. O egoísmo, a preguiça espiritual, os ressentimentos, as vaidades e todas as formas de apego desordenado que afastam o coração humano de Deus. Padre Pio costumava ensinar que a graça de Deus é como a luz do sol, está sempre disponível, mas só entra nas casas onde as janelas estão abertas. Sua oração de entrega é precisamente o ato de abrir todas as janelas de sua alma, permitindo que a luz divina penetre em cada recanto de seu ser, iluminando as trevas, aquecendo o que estava frio e vivificando o que parecia morto espiritualmente. Esta oração de entrega também deve incluir um pedido especial pela intercessão poderosa de Santa Teresa de Ávila e Padre Pio, dois santos que experimentaram em suas próprias vidas o poder transformador da união mística com Deus. Quando você invoca a intercessão destes santos, não está apenas pedindo sua ajuda, mas está se colocando na mesma escola espiritual onde eles aprenderam a amar a Deus com totalidade e radicalidade. Santa Teresa, com sua sabedoria mística, pode ensinar você a orar de forma mais profunda e contemplativa, enquanto Padre Pio, com seu exemplo de amor sofredor, pode fortalecer você nos momentos de provação e dificuldade. A oração de entrega se torna, assim, um verdadeiro ato de comunhão com a Igreja triunfante, onde você se beneficia não apenas da graça sacramental da água benta, mas também da proteção e orientação espiritual destes poderosos intercessores celestiais. Ao concluir esta oração, você deve permanecer alguns momentos em silêncio contemplativo, permitindo que seu coração saboreie a paz que brota desta entrega total e preparando-se para receber os frutos extraordinários que esta prática espiritual produzirá em sua vida. Quando você pratica este ensinamento de Padre Pio com fé verdadeira e coração sincero, os primeiros frutos da renovação espiritual começam a se manifestar de forma quase imediata, embora muitas vezes de maneira sutil e progressiva. O primeiro fruto que você experimentará é a paz interior, uma serenidade profunda que vai além de qualquer circunstância externa e que se estabelece no centro de sua alma como uma fonte cristalina que nunca se esgota. Esta paz não é simplesmente a ausência de conflitos ou preocupações, mas uma presença positiva e transformadora que reorganiza completamente suas prioridades interiores, fazendo com que você veja os problemas da vida com os olhos da fé ao invés dos olhos da ansiedade. Padre Pio costumava explicar que a água benta apaga o medo, a oração reacende a confiança, e você descobrirá que medos antigos que pareciam invencíveis começam a perder sua força, enquanto uma confiança sobrenatural em Deus se fortalece dia após dia em seu coração. Sua casa, aspergida com água benta e consagrada através da oração de entrega, começará a respirar uma atmosfera de leveza espiritual, onde os membros da família se sentem mais inclinados à harmonia do que ao conflito, mais dispostos ao diálogo do que ao silêncio orgulhoso. O segundo fruto extraordinário que se manifestará em sua vida é a renovação da fé, uma redescoberta da beleza e da verdade do Evangelho que talvez você havia perdido devido ao cansaço espiritual ou às desilusões da vida. Sua alma voltará a desejar ardentemente as coisas do céu, a encontrar sabor na oração, a sentir prazer na leitura das Escrituras Sagradas e a buscar com entusiasmo renovado os sacramentos da Igreja. Santa Teresa de Ávila descrevia este fenômeno como um momento em que a alma desperta do sono espiritual e reconhece sua verdadeira identidade como filha do Rei Eterno. Você perceberá que a missa dominical não é mais apenas uma obrigação a ser cumprida, mas um encontro amoroso com Cristo que você aguarda com expectativa. Que o terço não é mais uma repetição monótona de orações decoradas, mas um diálogo íntimo com Nossa Senhora que toca as fibras mais profundas de seu coração.
Esta renovação da fé se manifesta também em uma maior sensibilidade às inspirações do Espírito Santo, uma capacidade renovada de perceber a voz de Deus em meio ao ruído do mundo moderno, e uma sede crescente de santidade, que se traduz em pequenas mas significativas mudanças em seu comportamento cotidiano. O terceiro fruto que florescerá em sua alma é a clareza espiritual, uma luz interior que ilumina suas decisões e fortalece sua capacidade de discernimento entre o bem e o mal, entre o que edifica e o que destrói, entre o que aproxima de Deus e o que afasta dele. Padre Pio ensinava que o Espírito Santo é o grande consolador, que não apenas consola nos momentos de dor, mas também ilumina a inteligência para que ela possa escolher sempre o caminho que conduz à vida eterna. Você descobrirá que situações que antes pareciam confusas e sem solução começam a se esclarecer, que relacionamentos problemáticos encontram novos caminhos de resolução, que decisões importantes se tornam mais fáceis de tomar porque você passa a enxergar com maior nitidez a vontade de Deus para a sua vida. Esta clareza espiritual se manifesta também em uma compreensão mais profunda dos ensinamentos da Igreja, uma capacidade maior de distinguir entre a verdadeira espiritualidade e as falsas doutrinas que circulam no mundo contemporâneo, e uma sabedoria prática que se revela na forma mais virtuosa como você passa a lidar com os desafios da vida familiar, profissional e social. Estes três frutos fundamentais, paz interior, fé renovada e clareza espiritual, não se limitam apenas à sua experiência pessoal, mas se irradiam naturalmente para todos aqueles que convivem com você, criando um efeito multiplicador de graças, que transforma progressivamente todo o seu ambiente de vida. Sua família perceberá que você está mais paciente, mais amoroso, mais compreensivo e mais sábio. Seus amigos notarão uma mudança positiva em sua forma de falar e de agir. Seus colegas de trabalho experimentarão o benefício de conviver com alguém que irradia serenidade e bondade genuínas. Como dizia Padre Pio, a graça se derrama mais facilmente sobre as almas simples, e você descobrirá que esta simplicidade de coração, purificada pela prática constante desta devoção, torna-se um canal privilegiado através do qual Deus derrama suas bênçãos, não apenas sobre você, mas sobre todos aqueles que se beneficiam de sua presença e de seu testemunho cristão transformado. A prática constante deste ensinamento de Padre Pio produz uma transformação extraordinária que vai muito além dos benefícios pessoais, estendendo-se de forma poderosa a todo o ambiente familiar e criando um verdadeiro santuário doméstico, onde a presença divina pode habitar de maneira mais intensa e permanente. Quando você asperge sua casa com água benta de forma regular e consciente, acompanhando este gesto com orações sinceras e uma vida de virtude crescente, está cooperando ativamente com a graça de Deus para criar um ambiente onde os valores cristãos podem florescer naturalmente, onde os conflitos familiares encontram resolução mais facilmente e onde cada membro da família se sente mais inclinado à prática das virtudes do que aos vícios e às tentações do mundo moderno. Santa Teresa de Ávila ensinava que, onde habita a oração, ali reina a paz. E você descobrirá que sua casa se torna progressivamente um lugar onde a oração espontânea brota com mais facilidade, onde as conversas familiares assumem um tom mais edificante, e onde mesmo os momentos de silêncio são permeados por uma serenidade sobrenatural que todos podem perceber e da qual todos se beneficiam. Os relacionamentos familiares experimentam uma harmonização gradual mas profunda, pois a água benta, aspergida com fé e acompanhada de oração, cria um ambiente espiritual onde as graças sacramentais podem atuar com maior liberdade na mente e no coração de cada pessoa que habita aquele lar. Você notará que discussões que antes se prolongavam de forma estéril e dolorosa agora encontram resolução mais rapidamente, que mal-entendidos que costumavam gerar ressentimentos duradouros são esclarecidos com maior facilidade, que cada membro da família desenvolve uma capacidade maior de pedir perdão e de perdoar, de expressar gratidão e de demonstrar afeto de forma mais genuína e constante. Padre Pio costumava dizer que a graça atua como um óleo suave que lubrifica as engrenagens dos relacionamentos humanos. E você experimentará esta verdade de forma concreta quando perceber que sua paciência com os defeitos dos outros aumentou significativamente, que sua capacidade de compreender as dificuldades alheias se aprofundou,
e que sua habilidade de transmitir correção fraterna de forma amorosa e eficaz se desenvolveu notavelmente. A proteção espiritual da família também se intensifica de maneira extraordinária através desta prática devocional, pois Padre Pio ensinava que a água benta é um poderoso instrumento de defesa contra todas as formas de mal que ameaçam a paz e a unidade do lar cristão. Você perceberá que tentações que antes pareciam irresistíveis perdem gradualmente sua força de atração, que influências negativas que costumavam penetrar em sua casa através da mídia, das amizades inadequadas ou das pressões sociais encontram uma resistência espiritual maior, que seus filhos desenvolvem uma capacidade natural de distinguir entre o bem e o mal, entre o que edifica e o que destrói, entre os valores autenticamente cristãos e as propostas enganosas da cultura contemporânea. Esta proteção não se manifesta apenas de forma negativa, afastando o mal, mas principalmente de forma positiva, atraindo bênçãos abundantes que se expressam em saúde física e espiritual, em prosperidade ordenada segundo a vontade divina, em relacionamentos familiares cada vez mais sólidos e amorosos, e em uma crescente disposição de todos os membros da família para viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. A mesa familiar se torna um altar doméstico, onde as refeições são sempre precedidas e concluídas com orações de gratidão mais fervorosas e espontâneas. O quarto de cada pessoa se transforma em pequeno santuário, onde a oração pessoal encontra um ambiente mais propício e frutífero. A sala de estar se converte em espaço privilegiado para conversas edificantes, para a leitura de textos espirituais em família e para a prática de devoções que fortalecem os laços de amor entre todos os membros do lar. Padre Pio costumava afirmar que uma casa aspergida com água benta e consagrada pela oração torna-se uma antecipação do paraíso na terra. E você descobrirá a veracidade profunda desta afirmação quando perceber que sua família se torna um testemunho vivo do poder transformador da graça divina, atraindo outras famílias para o mesmo caminho de renovação espiritual e servindo como instrumento de evangelização silenciosa, mas extremamente eficaz em sua comunidade e em seu ambiente social. A verdadeira transformação espiritual através deste ensinamento de Padre Pio não se manifesta apenas através de uma prática esporádica ou ocasional, mas exige de você uma fidelidade constante e amorosa que se torna, ela própria, uma escola de santificação e um caminho seguro para o crescimento na vida interior. Quando você decide incorporar esta devoção em sua rotina espiritual diária, não apenas no dia 15 de outubro, mas ao longo de todo o ano, está fazendo uma escolha que vai muito além de um simples hábito religioso. Está estabelecendo um compromisso de amor com Deus que se renova a cada manhã e que se aprofunda a cada aspersão de água benta, acompanhada de oração sincera. Padre Pio ensinava que a perseverança é a chave que abre todas as portas do céu. E você descobrirá que esta constância na prática devocional desenvolve em sua alma uma capacidade crescente de perceber a presença amorosa de Deus em todos os momentos de sua vida, transformando até mesmo os gestos mais simples em verdadeiros atos de adoração e de entrega ao Criador. A fidelidade diária a esta prática espiritual produz em sua alma uma transformação gradual, mas profunda, que pode ser comparada ao trabalho silencioso mas eficaz da água que, gota a gota, consegue escavar as rochas mais duras e criar os mais belos cânions. Cada manhã, quando você se asperge com água benta ao despertar, está renovando sua consagração batismal e reafirmando sua identidade como filho amado de Deus. Cada vez que você asperge sua casa antes das refeições, está convidando Cristo a ser o convidado de honra em sua mesa familiar. Cada noite, quando você utiliza a água benta antes da oração de encerramento do dia, está purificando sua alma das imperfeições acumuladas durante as horas transcorridas e se preparando para um descanso verdadeiramente reparador sob a proteção divina. Santa Teresa de Ávila costumava dizer que Deus não olha tanto para a grandeza de nossas obras quanto para o amor com que as realizamos. E você experimentará a verdade desta afirmação quando perceber que sua fidelidade amorosa a esta prática aparentemente simples produz frutos espirituais muito maiores do que você poderia imaginar. A constância nesta devoção também desenvolve em você uma sensibilidade espiritual cada vez mais refinada,
uma capacidade crescente de perceber os movimentos da graça em sua alma e de cooperar de forma mais eficaz com a ação santificadora do Espírito Santo. Você começará a notar que nos dias em que, por qualquer motivo, deixa de praticar esta devoção, sua paz interior diminui ligeiramente, sua capacidade de oração se ressente e sua resistência às tentações se enfraquece de forma perceptível. Esta não é uma dependência supersticiosa, mas sim o resultado natural de uma alma que se acostumou a viver em estado de graça mais intensa e que, portanto, percebe com maior clareza quando este estado se modifica. Padre Pio explicava este fenômeno dizendo que a alma se acostuma com a luz divina e quando esta diminui mesmo que ligeiramente, a diferença se torna imediatamente perceptível, como uma pessoa que sai de um ambiente bem iluminado e percebe instantaneamente quando a luz se reduz. Conforme você avança na prática constante deste ensinamento transformador, descobrirá uma dimensão ainda mais profunda desta devoção. A união íntima e inseparável entre oração e purificação que constitui o coração da espiritualidade católica autêntica e que foi vivida de forma heróica tanto por Santa Teresa de Ávila quanto por Padre Pio. Esta união não é meramente conceitual ou teórica, mas se manifesta de forma concreta e experiencial em sua vida espiritual. Pois você perceberá que a água benta não apenas prepara seu coração para a oração, mas que a própria oração se torna mais profunda, mais contemplativa e mais frutífera quando é precedida pelo gesto humilde e amoroso da aspersão. Santa Teresa ensinava no castelo interior que nossa alma possui muitas moradas e que só podemos penetrar nas moradas mais íntimas, onde habita o próprio Deus, quando nossa alma está suficientemente purificada do amor próprio, das distrações mundanas e de todos os apegos desordenados que impedem a união perfeita com o Criador. A água benta, utilizada com fé e acompanhada de uma disposição sincera de conversão, torna-se o sinal sacramental desta purificação interior que prepara o terreno de nosso coração para receber as graças extraordinárias da oração contemplativa. Padre Pio costumava aconselhar seus filhos espirituais dizendo: usa a água benta ao começar o dia e antes de rezar. Ela afasta as tentações e prepara o coração para escutar o Espírito Santo. Esta recomendação não se baseia em superstição, mas na compreensão profunda de que nossa natureza humana, ferida pelo pecado original, necessita de ajudas concretas e sensíveis para se elevar às realidades sobrenaturais. Quando você se asperge com água benta antes de iniciar sua oração, está criando uma ruptura simbólica mais eficaz com as preocupações e distrações do mundo, está lembrando a sua alma de sua verdadeira identidade como templo do Espírito Santo e está invocando a proteção divina contra todas as forças que poderiam perturbar seu diálogo íntimo com Deus. Você descobrirá que sua capacidade de concentração durante a oração aumenta significativamente, que sua mente se torna menos sujeita às distrações habituais e que seu coração se abre com maior facilidade aos sentimentos de adoração, gratidão, contrição e súplica que constituem a essência da oração cristã autêntica. Esta união entre purificação e oração produz em sua alma um ciclo virtuoso e ascendente de crescimento espiritual. Quanto mais você se purifica através da água benta e da conversão interior, mais profunda se torna sua oração. Quanto mais profunda se torna sua oração, maior é seu desejo de purificação e sua capacidade de perceber as imperfeições que ainda necessitam ser corrigidas em sua alma. Santa Teresa de Ávila descrevia este processo como uma espiral ascendente que conduz progressivamente a alma até as mais altas formas de contemplação mística, onde a oração não é mais um esforço humano, mas um puro dom de Deus que se derrama sobre uma alma completamente purificada e entregue ao amor divino. Você não deve esperar atingir imediatamente estes graus sublimes de oração, pois eles são fruto de anos de fidelidade e crescimento espiritual. Mas pode confiar que cada aspersão de água benta feita com fé, cada oração pronunciada com sinceridade, cada ato de purificação interior realizado com amor, está contribuindo para sua caminhada ascendente rumo à santidade que constitui a vocação universal de todos os cristãos. O aspecto mais extraordinário desta união entre oração e purificação é a descoberta progressiva de que você está sendo configurado interiormente ao próprio Cristo, que é simultaneamente o sumo sacerdote, que oferece o sacrifício perfeito ao Pai e a vítima pura e imaculada que se entrega por amor à humanidade.
Quando você une a purificação sacramental da água benta à oração autêntica do coração, está participando misticamente do sacerdócio real de Cristo, tornando-se capaz de oferecer a Deus não apenas suas próprias orações e sacrifícios, mas também de interceder eficazmente pelos membros de sua família, por sua comunidade paroquial e por toda a Igreja Universal. Padre Pio viveu esta realidade de forma tão intensa que recebeu os estigmas como sinal visível de sua configuração mística ao Cristo crucificado. E embora você não deva esperar sinais extraordinários semelhantes, pode confiar que esta prática constante e amorosa está produzindo em sua alma uma transformação real e profunda que o torna cada vez mais semelhante ao Salvador e cada vez mais capaz de ser instrumento de sua graça salvífica no mundo contemporâneo. Chegamos ao momento culminante desta jornada espiritual transformadora, onde você pode contemplar com gratidão e admiração a plenitude da renovação que Deus operou em sua alma através desta prática simples mas poderosa ensinada por Padre Pio e vivida exemplarmente por Santa Teresa de Ávila. Olhando para trás, para o momento em que você começou esta devoção, você pode perceber claramente como sua vida espiritual foi completamente transformada. Onde antes havia ansiedade, agora reina uma paz sobrenatural que nenhuma circunstância externa consegue abalar. Onde antes havia tibieza na fé, agora arde uma chama viva de amor a Deus que se manifesta em sede crescente dos sacramentos, em prazer genuíno na oração e em disposição alegre para viver segundo os mandamentos divinos. Onde antes havia confusão e indecisão, agora brilha uma clareza espiritual que ilumina suas escolhas e orienta seus passos no caminho da santidade. Esta transformação não é fruto de seus esforços meramente humanos, mas é a resposta amorosa de Deus à sua fidelidade constante e à sua abertura sincera à ação da graça divina, que encontrou em você um coração disponível e generoso para acolher os dons celestiais. A renovação completa de sua alma, através desta devoção, não representa um ponto de chegada, mas um novo ponto de partida para uma vida espiritual ainda mais profunda e frutífera, pois Deus nunca se cansa de nos convidar a alturas maiores de santidade e a formas cada vez mais perfeitas de união com Ele. Padre Pio costumava dizer que a santidade não tem limites, e você descobrirá que cada patamar de purificação alcançado revela novos horizontes de crescimento espiritual. Cada graça recebida aumenta sua capacidade de receber graças ainda maiores. Cada vitória sobre o pecado e a mediocridade espiritual fortalece sua alma para enfrentar desafios ainda mais elevados na caminhada rumo à perfeição cristã. Santa Teresa de Ávila ensinava que caminhar é melhor do que parar, e esta sabedoria deve guiar você no futuro. Não se contente com o que já alcançou, por mais belo e consolador que seja, mas continue avançando com confiança e determinação, sabendo que Deus tem preparado para você tesouros espirituais que superam infinitamente tudo o que você já experimentou até agora. Sua casa, transformada em verdadeiro santuário doméstico, através da aspersão constante de água benta e da prática regular da oração familiar, deve tornar-se agora um centro de irradiação missionária, donde parte o testemunho silencioso mas eloquente de uma família que vive autenticamente os valores do Evangelho. Outros perceberão a diferença em sua forma de viver, em sua maneira de enfrentar as dificuldades, em sua capacidade de perdoar e de amar mesmo quando não é correspondido, e muitos se sentirão atraídos a buscar o segredo de sua paz e de sua alegria espiritual. Não esconda a luz que Deus acendeu em sua alma, mas deixe que ela brilhe naturalmente através de seu testemunho cotidiano, de sua paciência nos momentos difíceis, de sua generosidade com os necessitados, de sua fidelidade aos compromissos assumidos e de sua constância na prática das virtudes cristãs. Padre Pio ensinava que o melhor sermão é uma vida santa, e você descobrirá que sua vida transformada pela graça se torna uma pregação contínua e eficaz, que pode tocar corações e converter almas sem que você precise pronunciar sequer uma palavra de proselitismo ou de doutrinação explícita. Não espere um momento perfeito para começar a viver plenamente este ensinamento transformador de Padre Pio, pois o momento de renovar sua alma através desta prática poderosa é agora, esta noite, antes mesmo de você adormecer. Levante-se imediatamente após terminar de ler estas palavras. Busque a água benta em sua casa.
Recolha-se em oração diante de uma imagem sagrada e inicie esta jornada de renovação espiritual que pode marcar o início de uma nova era em sua vida de fé. Asperja-se com água benta pronunciando com fé: Senhor Jesus, renova em mim a graça do meu batismo. E depois asperja cada cômodo de sua casa rezando: por intercessão de Santa Teresa e de Padre Pio, que este lar seja jardim da tua presença, Senhor. Conclua com a oração de entrega que sela e multiplica todos os frutos espirituais desta devoção. Faz de mim, Senhor, um vaso limpo, onde tua graça possa repousar. Lembre-se das palavras proféticas de Padre Pio: uma gota de fé vale mais do que um oceano de medo. E das palavras consoladoras de Santa Teresa: quem a Deus tem, nada lhe falta. Sua alma está prestes a experimentar o milagre silencioso mas poderoso da renovação completa, que só a graça divina pode operar no coração humano, que se abre com humildade